Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos prosseguir falando do livro de Ruth. Lembra que no vídeo anterior nós falamos sobre a trágica imigração de Belém para Moabe. E nós falamos da família de Elimeleque com Noemi e seus 2 filhos, fugindo de Belém por causa de uma crise, de uma fome, e indo escapar em Moabe, numa terra que não se cultuava a Deus. E o texto deixava quase a gente querendo entender, ou querendo a gente pensar, de que a ida de Elimeleque para Moabe era, vamos dizer, fugindo do propósito de Deus. Mas hoje nós vamos prosseguir no texto já com um ponto diferente: o retorno de Noemi para Belém, ou seja, voltando de Moabe para Belém. E como o texto abrange o livro de Ruth e um dos personagens principais nesse comentário é Ruth, nós vamos observar que Ruth ele é um livro um pequeno livro, podemos dizer assim, pequeno, mas porém muito brilhante. E ele convida-nos a refletir sobre a palavra de Deus, como Deus está envolvido muitas vezes nas tristezas e nas alegrias do nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana. A gente pode até pensar, não, mas Deus não se importa muito com a minha alegria ou com a minha tristeza. Se importa sim. Nesse texto aqui do livro de Ruth, começando do versículo de número 6 até o verso 22 do capítulo 1, nós vamos ver que essa história, a providência de Deus, ela está evidenciando em cada uma dessas cenas dessa história. Até parece assim uma história mundana, mas uma história que a gente vê que é uma coisa tornando real a história daquele povo, e um Salvador salvando aquela família, e por que não dizer salvando o mundo todo, né? Então essa história é uma história linda que abrange a mim, abrange a você também, a história de Ruth. Bom, então nós vamos falar sobre 3 personagens nesse momento. Nós vamos falar sobre Noemi, vamos falar sobre Ruth e nós vamos falar sobre Boaz. Vale ressaltar que nesse comentário os nomes eles são significativos na maneira hebraica de pensar. Saber o nome de uma pessoa é conhecer o seu caráter. Quando se sabe o nome de uma pessoa, já se tem mais ou menos uma noção qual o caráter. É conhecer aquela pessoa já. Pois bem, Noemi significa amável, encantadora, agradável, é o nome de Noemi. Já o nome de Ruth significa companheira. Já o nome de Boaz significa rapidez. Então, cada um tem o seu significado. Como nós falamos no vídeo anterior, Noemi está em Moabe, perde o seu esposo, perde os filhos, e agora ela se vê sem chão para sobreviver num país distante do seu povo. Ela resolve então implantar agora o seu caminho de volta para Belém. Até porque ela ouve falar que lá em Belém as coisas melhoraram. A fome passou, o alimento agora já estava chegando na mesa do seu povo, e ela diz, então eu vou voltar. A única coisa que agora ela tenta convencer é porque as suas noras estavam junto ali, Orfa e Ruth. E ela chega com as duas e diz assim, olha, minhas noras, eu vou ter que voltar. Lá na minha terra a coisa melhorou, eu estou aqui viúva, estou numa terra distante. Para vocês irem comigo vai ser mais difícil, porque vocês, uma viúva gentia, para chegar lá em Israel, se adaptar vai ser muito mais difícil do que vocês ficarem aqui. Eu aconselho que vocês voltem para a casa de vocês, para a casa da mãe, dos pais de vocês, e refaçam a vida de vocês por aqui, que eu vou pegar o caminho de volta. O texto nós aprendemos no versículo de número 6 e no versículo de número 7, que quando ela resolve tomar essa posição, o texto diz assim, então se dispôs e voltou da terra de Moabe para a sua terra, para Belém. Ela volta. E é interessante, nós aprendemos com Noemi de que o texto diz muito claro que ela se dispôs, ela voltou e ela então saiu, pois, em direção. Ou seja, as coisas ficaram difíceis, ela toma uma iniciativa. Ela não fica lá se lamentando, e agora o que eu vou fazer? Não, ela toma uma iniciativa, vou voltar para casa.
Bom, vale ressaltar que aqui nesse texto, quando ela pede para as noras voltar, Orfa diz, tudo bem, agradeceu, se despediu e voltou. Mas Ruth diz, não, eu não vou voltar, eu vou com você. Meu nome significa companheira. Então, o texto diz que Ruth disse para ela, não me insista para que te deixes, e não me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth, ela decide não só de ser uma companheira, de ser uma amiga, mas também de servir o mesmo Deus de Noemi. E é aqui que a história vai começando a ficar mais linda ainda, porque elas voltam para Belém, e quando chega em Belém, então ela conhece Boaz, aquele Boaz que o seu nome, lembra? Conhecer o nome é saber o significado, já saber quem é o personagem, já conhecer o seu caráter. Pois é, o nome Boaz é aquele que significa rápido, ou rapidez. Então, rápido Boaz, então, ampara Ruth, e agora muda completamente a história, não só de Ruth, mas muda também a história de Noemi. Noemi chega já dizendo para suas amigas, quando vão lhe receber na porta da cidade, oi amiga Noemi, você, porque na verdade quando eles saíram de Belém, eles saíram numa forma abastada, eles tinham um recursozinho, uma família frata, então eles chegam lá, acaba tudo isso, ela volta, mas ainda volta com aquele prestígio, as pessoas estão recebendo, conhecendo quem ela era, e ela diz assim, não me chame mais de Noemi, porque Noemi, o que significa Noemi? Noemi significa amável, encantadora, agradável. E ela diz, mas o Senhor me fez passar por prova, me trouxe amargura na alma. Então não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, porque é isso que significa para mim agora. Mara, mulher de amargura. Mas mesmo assim, vivendo desta forma, ela chega ali, crendo ainda no Deus que ela servia. Quando Boaz casa com Ruth, gera filhos, e esse filho então passa agora como um consolo também para Noemi. E aí aquilo que eu falei no começo, Noemi, Ruth, nessa história muito linda, Ruth casa com um judeu que pertencia à tribo de Judá, que ele veio a ser bisavô do rei Davi, da qual é a linhagem também do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa linda na história, né? Então, queridos, eu quero finalizar para você mostrando o seguinte, Noemi, por sua atitude, ela mostra que a sua fé em Deus se mantivera viva para seguir em frente e então liderar com êxito toda a situação. Independentemente de qual seja a situação que você está vivendo, quem sabe diante das crises, das dificuldades, dos problemas, dos conflitos que você está vivendo, saiba de uma coisa, Deus se importa sim com a sua situação, com os momentos de alegria, mas também com os momentos de tristeza, e Ele é capaz de mudar a sua história, mudar esse quadro negro e trazer para você um momento de alegria, de felicidade, mudar a história da tua casa, mudar a história da tua família. Deus te abençoe, eu espero ter contribuído para o seu crescimento espiritual. Para você que vai à EBD, uma boa EBD para você. E até o próximo, se Deus quiser.